Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Do livro Gotas de Esperança, nós vamos ler uma mensagem, 157, para nos preparar corpo e mente e coração, para estar conectado, para receber assim tudinho que a gente necessita nessa tarde de hoje, para caminhar melhor do que ontem. Sua vida é boa. Não ache esquisita. Todo o seu comportamento perante a vida depende de como você se ajusta a Deus. Se tem uma boa conscientização de Deus, tudo se desenvolve da melhor maneira, porque o sucesso já está dentro de você. Mas se porta um desajuste qualquer, o processo de relação com os outros sofre dano. É indispensável cultivarmos uma invariável posição de paz com Deus. Em última análise, é a paz conosco mesmos. A vida reflete o seu tipo de conscientização de Deus. Que bom, né? Que nessa existência a gente já encontrou Deus, né? Então facilita bastante a caminhada. Não ameniza tudo que a gente necessita passar, mas com Ele tudo fica mais fácil. Fica menos denso a gente caminhar, apesar de solitariamente, mas de mãos dadas com Ele. E que Ele continue a nos observar de perto e que a gente deixe Ele fazer isso. E que a gente dê a mão a Ele e se sinta muito bem, como a gente está se sentindo bem agora, nessa casa, nesse salão, amparado por uma equipe maravilhosa. Vamos agradecer a Deus por esse banho de luz que começou agora e vai continuar. Só a gente ficar conectado. Graças a Deus. Uma tarde iluminada para todos. E agora o nosso amigo Eduardo Henrique vai fazer a nossa palestra de hoje. É lícito abreviar a vida de um doente sem esperança de cura? Então, boa tarde a todos. Sempre muito feliz de estar aqui na Casa Espírita, trazendo algumas reflexões a respeito no caso hoje, do Livro dos Espíritos, né? Melhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E esse tema de hoje, né, a gente já, pelo próprio assunto, né, a gente já vê que não é um tema simples de ser tratado, tá? Então, em alguns momentos a gente vai trazer algumas imagens que eventualmente podem recorrer a nosso mente, né? A gente às vezes vai lembrar de algumas coisas, tá? E eu me lembro que tem uma imagem também que ela tem uma, vamos dizer assim, duplo sentido, né? E aí eu vou explicar durante o trabalho aí para não ter nenhum tipo de problema com a imagem, tá? A primeira delas, a gente traz a lembrança, né, a recordação, né, para a gente poder pensar a respeito dessa questão, dessa palavra, né? Porque quando a gente ouve normalmente as pessoas falando, né, as pessoas ouvem assim, né? Paulo de Tarso dizendo: posso tudo, mas nem tudo me convém. Vocês lembram disso? Não é assim que a pessoa ouve às vezes? Só que, como outras tantas palavras ou tantas passagens evangélicas, quando a gente chega dentro do Evangelho propriamente dito, a gente percebe que a passagem é dita de uma maneira um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente faz muita diferença, tá? Porque quando Paulo traz, e essa aí está dentro da carta de Paulo para os Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, na tradução vem escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, a gente trouxe essa passagem de Paulo para a gente poder pensar a respeito da questão desse termo lícito, né?
Porque quando você fala tudo posso, mas nem tudo me convém, é uma coisa. Poder é uma coisa. Geralmente, quando alguém chega para mim e pergunta para mim assim, Eduardo, a gente pode fazer não sei o quê? Eu digo, pode. Né? Poder fazer, a gente pode fazer o que bem entender. Entende? Por quê? Porque o termo, o verbo poder, leva a gente, né, a raciocínios, a conteúdos que nem sempre estão corretos, né? Por exemplo, eu posso enfiar minha cabeça na parede? Eu posso pegar minha cabeça aqui agora, aqui durante a palestra aqui, eu posso enfiar minha cabeça na parede? Eu posso? Posso. Entendeu? Mas o que o Paulo de Tarso colocou não foi pode. O que ele colocou foi lícito. E o que está dentro do texto do Evangelho também não é pode. É lícito. Porque quando as pessoas olham a palavra lícito, lícito quer dizer, né, é fazer alguma coisa que esteja dentro das leis. Esse termo é um termo jurídico. Então, quando a pessoa pensa em licitude, né, licitude, quando a pessoa pensa numa licitude de alguma coisa, é saber se o que ela está fazendo é de acordo com as leis. No nosso caso, as leis que estão falando são as leis de Deus. Então, reparem que quando se usa pode, a colocação é uma. Quando se coloca lícito, a colocação é totalmente diferente. É importante isso, porque quando a pessoa pergunta, eu posso enfiar a cabeça na parede? Pode. É lícito? Não. Perceberam a diferença? Tá? E aí isso daí é uma coisa que a gente tem que entender, porque quando as pessoas tratam dessa questão de abreviar a vida dos outros, e a gente vai tratar isso de uma maneira direta, essa é uma diferença muito grande. Porque as pessoas entram da seguinte maneira, podemos fazer? Podemos. Claro que podemos fazer, tanto é que o pessoal faz. Mas é lícito? Não é lícito. Entenderam? É essa que é a senha do trabalho que a gente vai adotar nessa tarde de hoje. O que ele está falando, essa questão de é lícito abreviar a vida? Ora, o que ele está falando? Ele está falando, basicamente, de uma palavra chamada eutanásia. Tanto é que quando a gente chega, às vezes, nos centros, as pessoas falam assim, o que você vai falar hoje? Aí a outra pessoa fala assim, eutanásia, né? Por quê? Porque é a forma como a gente trata do assunto. O que é a eutanásia? A eutanásia, lá no dicionário Aurélio, diz para a gente que é a prática pela qual se procura abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente incurável. Tá? Olha que coisa interessante. Só essa própria prática já seria suficiente para a gente parar para pensar. Por quê? Porque existe documentação, né, de pessoas que quando a pessoa fala assim, vamos desistir de tudo, desliga tudo e vamos dar um remédio para ele apagar. Tá? Aí a pessoa pega, desliga tudo, o cara volta. Então, mostra claramente que esse conceito, né, incurável, né, é um conceito, não é que a pessoa volte e tenha cura não, tá? Mas é para a gente poder pensar que se ele voltou, é porque não era a hora dele ir embora. É isso que a gente tem que começar a perceber desde já. Isso é básico dentro desse trabalho. Quando se fala a respeito de eutanásia, a gente está falando, né, de uma palavra que vem lá do latim, boa, thanatos, morte. Ato de provocar a morte a pedido de uma pessoa que sofra ou não de uma doença incurável. A eutanásia pretende, assim, designar uma morte desejada voluntariamente por uma pessoa, executada por outra pessoa. Reparem só, por que eu coloquei um Stephen Hawking aqui na tela? Tá? Para a gente poder perceber de maneira muito clara que não é uma prática boa. Esse que está aqui, Stephen Hawking, vocês conhecem, vocês lembram dele? Tá? Dizem algumas pessoas que foi a maior inteligência que já aportou no nosso planeta. Quando você olhava o Stephen Hawking fisicamente, você dizia assim, está com uma doença incurável. Teoricamente,
dentro daquela questão que a gente colocou de pode, que é diferente de lícito, a pessoa poderia pensar que poderia utilizar a eutanásia para poder liquidar a vida dele. E não é assim que funciona. Mesmo que a pessoa peça, não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. E aí, a gente pega, estudando mais profundamente o assunto, a gente descobre que existem 2 tipos de eutanásia, tá? Vamos dizer assim. A primeira delas é aquela que existe uma negociação da morte entre o doente e o profissional. E a outra é a eutanásia chamada eutanásia passiva. Daqui a pouco a gente vai ver que ela vai receber, com o passar do tempo, ela passou a receber um outro nome. A eutanásia passiva, que é aquela em que você interrompe todos os cuidados médicos. Só que lá no Livro dos Espíritos, na 944, até por conta disso que quando a gente começou o trabalho, eu peguei e falei que nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, porque essa questão era uma questão fundamental, sabe? E quando a gente estuda as obras fundamentais, é muito importante a gente ficar chaveando entre as obras, porque às vezes, né, um conteúdo que está sendo dito numa determinada data, né, ele pode receber uma conotação um pouquinho diferente numa outra data. E aí na 944, é dito, né, e aí quando fala, olhem só que impressionante dentro da questão, né, porque Kardec coloca a questão dentro de uma colocação, assim, de uma intuição muito forte, que vai na direção daquela questão de licitude que a gente acabou de falar, de ser lícito ou não ser lícito. Porque ele diz assim, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida. Reparem que quando se fala direito, a gente está falando de direito, tá? Está falando de lei. Então, os espíritos respondem dentro da lei. E aí, dentro da lei, eles respondem de maneira muito clara. Porque reparem só o seguinte, se Kardec perguntasse, o homem pode dispor da sua própria vida? Pode. Entende? Pode através do quê? De suicídio. E aí eles explicam, o homem tem o direito, é correto, segundo as leis de Deus? A resposta aí é assim, de uma maneira categórica, não pode, não tem o direito de dispor da sua própria vida. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário, e aí reparem que a coisa é tão grave, que quando Kardec pergunta para os espíritos, e quando os espíritos tratam do assunto em 1860, eles tratam jogando pesado, porque eles chamam aquela questão lá em cima de eutanásia ativa, em que você vai negociar a morte, né, que o doente vai negociar a morte com o profissional, autorizando a sua morte, ele está cometendo suicídio. E os espíritos são diretos. Tem gente que fala assim, mas aí tem, né, tem fulano que disse que não sei o que lá. Pode ser fulano, pode ser qualquer pessoa. Independente da pessoa que diga e que tenha determinada opinião, né? Eu me lembro de uma companheira que falou para a gente assim, mas o Chico Xavier disse que se tivesse que ligar aparelho nele, ele não queria que mantivesse a vida ligando o aparelho. Ok, mas o Chico Xavier não é espírito, não é e não foi espírito perfeito. Ele não é espírito puro. Entende? A gente tem que entender isso. É um espírito de uma qualidade enorme? Sim, é espírito de uma qualidade enorme. Claro que é um espírito de uma qualidade enorme, a gente não tem dúvida a respeito disso. Mas isso não quer dizer que ele só cometesse coisa correta, só cometesse acertos. Porque quem é isento de erro são os espíritos que estão na patamar de espírito puro. E ele não era espírito puro. Então, a pessoa eventualmente dá uma escorregadinha, entende? E por conta disso a gente vai condenar? Não vamos condenar, não é esse o caso, nós não estamos condenando. Mas nós vamos separar o que é o correto de acordo com a lei de Deus do que o não é o correto de acordo com a lei de Deus. E é isso que tem que ser claro para a gente. Por que a gente tem que ser claro nesse aspecto? Porque em determinadas circunstâncias, às vezes entra aquela questão de que todo mundo está fazendo, entende? Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Vocês lembram disso, né? Alguém aqui, quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui, por favor, só para eu ter noção, quem é mãe, tá?
Vocês lembram como é que o esquema funciona? O filho às vezes chega e fala assim: mas todo mundo vai, mãe. Você não é todo mundo. Então, não é assim que a gente fala? Tá? É isso, né? Eu não sou mãe de todo mundo, eu sou sua mãe. Vamos parar com isso agora. Não vai, não pode fazer. E é isso que a gente precisa compreender dentro do assunto. Então, o Livro dos Espíritos, ele muda a terminologia no que diz respeito à eutanásia. Ele muda, porque vai ser considerado pela eutanásia, a partir do momento que eu vou negociar a morte, a partir do momento que eu vou negociar a minha morte, eu estou simplesmente cometendo suicídio. É isso que eu estou fazendo. E aí, no outro lado da moeda, é preciso entender, não foi colocado aqui na pergunta, mas é preciso entender que o médico também estará fazendo assassinato. Tá? É isso que a gente precisa compreender, porque as duas coisas estão erradas, tanto fazer como aceitar que seja feito. Então, quanto ao consentimento do paciente, a gente percebe dentro da literatura que a gente consegue abrir um pouquinho mais esse leque, né? E aí a eutanásia, ela ganha o aspecto dela ser involuntária em determinados momentos. Então, isso aí são novas versões da mesma situação original, tá? Existia uma situação original, o tempo vai passando, o ser humano é muito criativo, a gente sabe disso, né? Aí o que o ser humano vai fazendo? Vai começando a mudar, vai começando a modificar os aspectos de uma determinada circunstância. Então ele fala assim, que a eutanásia, ela pode ser involuntária, porque ela é provocada contra a vontade do paciente, tá? O paciente às vezes está em coma, está lá sem ter uma opinião própria, aí a família chega lá, né? Muito mais pensando, muitas das vezes, muito mais pensando na sua própria comodidade do que propriamente pensando naquele que está doente. Aí diz assim, não, vamos liquidar a fatura aí porque não tem jeito. Aí a gente brinca, né? Brinca entre aspas de ser Deus, porque a gente decide sobre a vida de uma pessoa e a gente não está agindo de maneira correta. Tem a questão não voluntária, provocada sem que o doente tenha manifestado a sua posição, tá? E provocada pela vontade do paciente propriamente dito. Alerta, tá? Alerta, vamos à lei brasileira. Jurista brasileiro Nelson Hungria. Eliminar o sofrimento com a morte é desconhecer que a alma sobrevive ao corpo e que a dor é o crisol em que essa alma se purifica e se redime para as claridades eternas. Tá? Nelson Hungria, jurista brasileiro. Ah, mas ele é religioso. A gente está notando que é um jurista que é religioso. Tudo bem, a gente está percebendo isso, tá? Mas não importa. Está mostrando claramente que nós não devemos fazer. E aí eu peguei, o que a gente fez? A gente trouxe a nomenclatura atual para aquela questão de interrupção da ação médica, né? Que é essa questão da ortotanásia. Né? A coisa é tão complicada e por isso que a gente traz assim de maneira separada. Por que a gente está trazendo assim de maneira separada? Porque a gente está quase trazendo um histórico de como as coisas foram funcionando no decorrer do tempo. Entenderam? E se você for perceber, por que o indivíduo batizou de ortotanásia? Porque orto é um prefixo que quer dizer certo, que quer dizer correto. Olha como é que a falsidade ideológica começa a ser lançada pelo próprio... Entendeu? Isso daí é o que a pessoa utiliza dentro da filosofia, a pessoa chama de sofisma. Entende? A pessoa usa argumentos, usa palavras, que a pessoa olha a palavra e fala assim, ah, então não tem problema. Mas tem. Tá? Aí é que está a grande questão, porque segundo a lei de Deus, tem problema da mesma maneira como sendo a eutanásia. É isso que a gente tem que perceber. Então, o que seria a ortotanásia? A morte natural, sem interferência da ciência, permitindo ao doente, ao paciente, uma morte. Gente,
dá vontade de, sinceramente, eu copiei e colei, tá? Dá vontade de colocar em letras vermelhas, garrafais, como que funciona o sofisma dentro do nosso dia a dia. Porque o indivíduo diz que quando você, dentro da definição da palavra, ele está dizendo que quando você usa esse argumento, né, de morte natural sem interferência da ciência, você permite ao paciente uma morte digna. Entendeu? Digna de quê? Que dignidade é essa? O Evangelho vai falar disso daqui a pouco. O Evangelho vai abordar essa questão da dignidade daqui a pouco. Vai abordar daqui a pouco qual é a visão segundo a lei de Deus. Para a gente poder perceber que não é porque argumentos falsos são trazidos como verdadeiros que a gente tem que acreditar que esse argumento é verdadeiro, que esse argumento é verdade. Limitação ou suspensão do esforço terapêutico, ou seja, do tratamento ou dos procedimentos que estão prolongando a vida de doentes terminais sem chance de cura. Tá? É interessante que a gente também tenha maleabilidade no nosso entendimento. Tá? A gente tem que ter maleabilidade no nosso entendimento. A gente sabe, por exemplo, a gente não está fechando os olhos. Aqui no caso eu estou colocando, né, num dos raros momentos que a gente traz palestra, eu geralmente trago o que a doutrina fala. Aqui nesse caso eu estou abrindo um parênteses para que a gente pense, através da razão, tá, que determinadas circunstâncias da vida nos levam a tomar decisões que nem sempre são decisões que são consideradas corretas, mas que naquele momento a pessoa sabe, vou dar um exemplo típico disso. Pandemia correndo solta, entendeu? Pandemia comendo solta. A gente passou por uma situação dessa agora há pouco tempo. Vamos supor que você tivesse uma circunstância em que você está numa cidade que não tem recursos, que não tem médicos suficientes para atender, que não tem ambulância, que não tem como transportar a pessoa, né? Uma amiga minha trabalha naquele hospital num hospital que tem lá em Bom Sucesso, eu não sei como é que é o nome do hospital. É esse mesmo o nome dele? Então, então é esse trabalho. Ela trabalha lá nesse hospital. E ela trabalhava com a alocação de pacientes em CTI. Tá? E aí ela chegava em situação que ela falava, desesperada. Gente, ela ficou desesperada. Por quê? Porque não tem vaga. E as pessoas chegava pedido, e não tem vaga. Então, o que ela fez? Ela disse assim, um determinado médico chegou numa determinada circunstância, viu um determinado paciente que estava com idade bem avançada, sabe? Aí tem aquele negócio de medida de eu não me lembro o nome da medida. Oxigênio? É isso mesmo? Alguém me ajuda, vai? Oxigenação, isso, obrigado. Diz que a oxigenação tem assim, a medida é ao contrário, parece, né? Como é que funciona a medida? Alguém sabe me ajudar? Tem que estar perto de 100. Estava perto de 0. Praticamente morreu. Isso, mas a pessoa estava perto de 0. Idade muito avançada, perto de 0, tá? Com um monte de complicações. Aí o que o médico fez? Aí o médico olhou e falou assim, eu faria isso normalmente? Não. Entende? Ele fez ortotanásia. Foi o que ele fez. Ele falou, gente, desliga, porque a gente precisa, porque tem um monte de gente aqui que estava com 90% ontem, 90% ontem, hoje já está com 80%, está caminhando para ir para 70%. Vamos tentar atingir esse daqui. Vamos tentar, entendeu? O cara está entre a cruz e a espada. Compreenderam? Aí, um caso
hiper, ultra, extra excepcional, aí tudo bem. Entende? A gente não vai chegar e vai colocar esse cara na parede. Não vamos colocar. Também não é essa a situação. O próprio Livro dos Espíritos, quando fala de suicídio, diz assim: o suicídio que é movimentado pela loucura não tem culpabilidade. Entenderam? Então o cara cometeu suicídio? Cometeu suicídio. Mas qual é a circunstância? Está movimentado pela loucura. Então ele não vai ter o nível de culpabilidade de uma pessoa que comete o suicídio por orgulho. É diferente. Então a gente precisa perceber que as circunstâncias podem eventualmente... mas isso significa que ele estava correto? Nananina, não, ele não estava correto. Mas a decisão dele foi tomada de acordo com uma situação gravíssima e que poderia eventualmente atenuar o equívoco que ele estava cometendo. Entendem? Por quê? Porque dentro das leis, ninguém passa por nada que não tem que passar. Mas acontece que nem todo mundo tem isso na cabeça de maneira muito clara. Principalmente quando nós estamos lidando de pessoas das nossas famílias. Porque é fácil, quando a gente tem um nosso familiar, nesse caso, extra, hiper, ultra, raro, é fato que aquela pessoa que está cuidando daquele vovozinho ali, ela não vai querer desligar o aparelho. Entenderam? Mas a gente está tentando compreender que a situação é complicada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Qual é o dever de todo médico? Eu pensei que todo mundo fosse falar aqui, primeiro eu pensei que todo mundo estava ligado no que eu estou falando, né? Qual é a função dos médicos? Salvar vidas, tá? A função dos médicos é salvar vida. Vamos fazer um caso elementar aqui para a gente poder entender. Se nós estivermos andando aqui no centro do Rio de Janeiro e a gente vira uma pessoa sendo atropelada e ela cair no meio da rua, o que a gente deve fazer? Pegá-la no colo e levar para o médico? É isso que a gente deve fazer? O que a gente tem que fazer? Chamar o SAMU. Isso. Pode mexer na pessoa? Não pode mexer na pessoa. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Se vocês estiverem no meio da Transamazônica, onde não pega celular, e você vê uma pessoa sendo atropelada, o que você faz? Vai chamar o SAMU? Isso, entendeu? Então a gente tem que entender que nós, mas aí o que você vai fazer? Simplesmente vai lá e pega a pessoa? Não, vê se tem um médico perto. Tem 20 pessoas presentes. Alguém aqui é médico? Não, ninguém é médico. Alguém aqui é enfermeiro? Não, ninguém é enfermeiro. Alguém já viu um médico tratando desse assunto? Aí você vai tentando, entende? Para poder melhorar a situação daquele paciente, daquele camarada que está ali sofrendo. Mas você tem que entender que você não pode agir no meio da Transamazônica do mesmo maneira de uma pessoa que está no meio dentro de uma cidade grande, com todo mundo com telefone celular, com SAMU disponível, etc. e tal. É isso que a gente precisa entender. Que existem as leis de Deus, ok. Que existe o bom senso, ok. Mas a gente tem que ver que a gente tem que se movimentar e agir de acordo com as circunstâncias que se apresentam para a gente. É isso que a gente tem que deixar muito claro na hora que a gente estuda qualquer tipo de assunto da doutrina espírita. Mas, na hora que a gente faz a abordagem, e aí a abordagem evangélica, olha o que Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A regra é viver, essa é a regra. A regra não é morrer. Mas ele já viveu muito. O que é muito? O planejamento de encarnação daquele indivíduo é de viver 100 anos, está com 95, então não viveu muito, falta mais 5. Entenderam? Então a gente tem que ter esse tipo de entendimento.
Segunda coisa, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A gente fica vasculhando na internet, tá? Outro dia eu vi um texto dizendo o seguinte, não sei se vocês sabem disso, é bom que esteja gravando, tá? O termo, né, a expressão repetida 300 e tantas vezes dentro do Antigo Testamento e no Novo Testamento é: não tenha medo. Tá? Por quê? O que ele está dizendo com não tenha medo? Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar. Ah, mas a situação é grave. Para Deus nada é grave. Aquele que já está no lado de lá, volta. A pessoa fala assim: esse já foi. Entenderam? Todo mundo que já viu cirurgia, vocês já viram cirurgia, essa que abre aqui assim o tórax do coração? Vocês já viram alguém que tenha passado por essa cirurgia? Eu vou te dizer o seguinte, eu já vi. Você olha a pessoa, tá? Você começa a rezar Pai Nosso. Você olha assim para a pessoa, você fala assim: ah, meu Deus, porque aquela maquininha que mede a pessoa, né, que os batimentos da pessoa, então, o batimento está assim, pi, entendeu? Aí você fala assim, tchau, entendeu? Já começa a se despedir. Eu já vi a pessoa estar no outro lado. Eu já vi companheiro nesse período da pandemia aí, que a oxigenação dele estava a 30%. Todo mundo falou: já foi, não sei quantos dias de coma. E voltou. Entendem? Então, não podemos condenar as pessoas de acordo com a circunstância que ela, né, por conta da circunstância que ela está. Ela está com todos os aspectos que já foi, mas não foi. Isso é que é importante a gente entender. Questão, item 28 do Evangelho. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar alguns instantes de angústias, apressando o seu fim? Resposta dos Espíritos: quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? O Espírito está sendo carinhoso, né? Tá? O que ele está dizendo para você? Para! Entende? Para! É quase como ele está sendo carinhoso para dizer assim para você: não, N-A-O, não entra nessa de se sentir Deus para julgar a situação da vida de alguém. Nós não podemos fazer isso, está errado. Não está correto fazer isso. Aí ele diz assim: não pode ele, né, eu copiei do Evangelho, tá? Esse ele aí é Deus, tá? Não pode Deus conduzir o homem até a beira do sepulcro, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Entende? E é isso que a gente vê na prática. Porque muitas pessoas, e aí é impressionante, eu vou contar para vocês o seguinte, é impressionante como que funcionam as situações, né, as experiências na vida das pessoas, tá? Porque eu já vi pessoa que foi até lá, voltou e voltou assim: nossa, a vida é tão importante, nós precisamos ser muito amorosos com as outras pessoas, temos que aproveitar o tempo para cuidar das outras pessoas, nós temos que ser carinhosos com os seres humanos, entendeu? Eu já vi isso acontecer. E também já vi o contrário. O cara volta, e quando ele volta, volta pior do que foi. Porque volta assim:
o quê? Eu já passei por uma situação difícil. Eu agora, a partir de agora, é só eu e eu. Entenderam? Às vezes a ideia vem, às vezes os ensinos vêm, e as pessoas aprendem de maneira diferente. As pessoas às vezes aprendem errado. Evangelho, ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora, tá? Esse ninguém ali também deveria ser um ninguém com letras garrafais. Ninguém tem. Ah, mas eu sou médico. Não tenho direito. Ah, mas eu sou da família, só eu sei o trabalho que está me dando. Ah, tá certo, isso aí é muito legítimo teu pensamento. Não pode. Entenderam? É isso que a gente tem. E isso que a gente conversa aqui entre nós, é interessante que a gente perceba o seguinte, às vezes a gente pensa assim, ué, mas eu não vou passar, de repente eu não vou passar por essa experiência. Mas às vezes a gente vai encontrar uma outra pessoa que está passando pela experiência. Então a gente tem que chegar para a pessoa e, lógico, você não vai chegar para a pessoa de maneira carinhosa, né? Olha lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo diz que não é assim que você vai falar, não. Você tem que chegar para a pessoa com paciência e dizer assim, olha, né? Deus é muito claro nesse aspecto, né? Nós não sabemos os desígnios de Deus. Você pode até não ser religiosa. Eu já conversei com uma médica, tá? Conversei com uma médica neurologista, mó barato isso. Eu conversando com uma médica neurologista e ela falando para mim assim, esse negócio de Deus aí, né? Religião, como é que eles falam? Religião é o ópio do povo. Vocês já viram isso? Já ouviram esse termo? Né? Religião é o ópio do povo. Aí ela pegou, mandou um religião é o ópio do povo na minha direção, né? Aí eu virei para ela carinhosamente, falei para ela assim, você é médica, né? Ela falou, Você é neurologista, né? Ela, Você estudou pra caramba, né? Explica para mim uma coisa, quando você tem a concepção, é formada uma célula, tá? Uma célula, né? Na hora que é feita a junção do espermatozoide com o óvulo, é formada uma célula que contém as características de toda a família dos dois, do pai e da mãe. Aí ela falou, Isso dá para explicar pela ciência? Dá. Legal. E aí o que acontece com essa célula? Se duplica. Ah, legal. Então ela vai para 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, por aí vai. Ela falou, tudo bem? Tudo bem. Tudo igual, né? Todas as células iguais. É claro, a célula filha é igual à célula mãe. Agora explica para mim, por que num determinado momento que tem essa duplicação, as células ficam assim, uma célula é célula de coração, a outra célula é célula de pulmão, a outra é célula de pé, a outra é célula de mão, a outra é célula de cabeça, a outra é célula de você. Aí ela ficou olhando assim, arregalou o olho desse tamanho assim, tá? É um barato, né? Você dá um checkmate numa pessoa que tem um conhecimento absurdo de neurologia, de ciência, de técnica, etc, etc, etc. Por quê? Porque nesse momento, ela pega e fala assim, não sei, alguma coisa aconteceu. Aí a gente tem o direito de chegar para ela e falar assim, pois esse alguma coisa aconteceu é a mão de Deus na vida da gente. Porque nós sabemos como se compõe todo o organismo do ser humano, mas como a gente pega 50% de água, 10% de nitrogênio, 1% de oxigênio, mais não sei o que lá, mais ferro, não sei o que lá, se você juntar todos os componentes físicos, não tem vida. Pode juntar tudo e não tem vida. Então, para ter vida, precisa ter alguma coisa a mais do que isso que nós usamos, que nós conhecemos dentro da ciência. Então, se tem alguma coisa a mais do que nós conhecemos para dar a vida, nós precisamos entender que tem alguma coisa a mais para sustentar a vida. Quem decide a hora de ir, não somos nós. Quem decide a hora de ir é Deus. E nós não temos direito de ficar brincando, porque se a pessoa é médica, a função dela é salvar vidas. E ela fez juramento a respeito disso. É isso que a gente tem que entender.
Pergunta lá que está no Evangelho: quem garante que um socorro não venha no último momento? A ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Um monte de vezes. Você não tem dúvida disso, tá? Isso aconteceu um monte de vezes. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes? Então, o Evangelho vai colocando as argumentações para a gente pensar, tá? É isso que o Evangelho vai fazendo. Mas o Evangelho é de 64. Evangelho segundo o Espiritismo, 64. Tá? 1864. Quando você pega, por exemplo, porque a pessoa vai tomar remédio. Quais eram os remédios que existiam em 1864? Entende? Então, de lá para cá, eu também nunca vi nada a respeito, tá? Mas eu não tenho dúvida que se de lá para cá, os espíritos, eles entendem como uma responsabilidade muito maior por parte dos médicos. Só para a gente poder lembrar, né? Alguém lembra aqui quando foi que apareceu, né, a penicilina? Vocês lembram quando foi? Alguém lembra? 1943, Alexander Fleming, época da Segunda Guerra Mundial. Antes de 1943, todo mundo que tinha algum problema de inflamação, né, de infecção no corpo, tá? Caminhava para a septicemia e a pessoa ia embora. Era muito complicado. O que aconteceu de lá para cá, né? Quanta coisa aconteceu de lá para cá. Quantos remédios novos, quantos medicamentos novos. Você olha os hospitais hoje em dia, você fala assim: nossa, que diferença. Eu te perguntei agora há pouco quem foi mãe. Quem foi mãe há bastante tempo aqui? Só para a gente poder saber. Bastante tempo. Tem várias levantando a mão. Quanto tempo? 33. 48. Já começou a ficar jogo pegar pesado já. 48. 54. 43. 54 também. Vocês lembram como é que era o exame pré-natal naquela época? Vocês lembram? Lembra não? Fala assim: lembro não, nem lembro mais, tem tanto tempo que nem lembro mais. Meu filho mais velho tem 37 anos, tá? É um menininho, 37 anos, tá? Olha que eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente foi fazer o exame, a ultrassonografia era um troço todo borrado, todo, entendeu? Só mostrava o tamanho do crânio, o tamanho do corpo. Não mostrava... Não, sexo só depois. Só se desse sorte... se desse sorte, lá pelo 7º mês, conseguia saber. Tá? Tinha um outro exame também que botava um negócio do coração... que botava aqui na região do coração para ouvir, era eco, não sei o que lá das contas. Isso daí. Parece um palavrão, né? Mas é isso aí mesmo, tá? Aí ficava lá, era o coração da... rapidinho, era o coração da criança, tá? Gente, de lá para cá, 2, 3 meses, o cara tira foto, ó, esse vai ser seu filho, é menino, é menina, torce pelo Vasco, pelo Flamengo, o cara já fala tudo da criança, cara. Está lá na barriga da mãe, o cara já está falando tudo da criança já. Eu percebo que ele é assim, assim, assim. Para com isso, só. Então a ciência evoluiu muito. A medicina... Parece uma fotografia. Mas a gente precisa entender que isso só aumenta a responsabilidade do médico. É o contrário, entendeu? O médico tem que entender assim: eu hoje
tenho muito mais potencial na mão. Tem remédio para tudo. Entende? Então, isso demonstra que, salvo aqueles casos extremos dos extremos, dos extremos dos extremos, que a gente pintou aqui alguma coisa, né? Claro que é tudo hipotético, né? Salvo os casos extremos dos extremos, não pode fazer, gente. Entende? Ah, mas é muito melhor para ele. Não é não, doutor, não é melhor não. De repente, pode acontecer de ele ter um pinguinho de consciência um pouquinho antes de ir embora. E esse pinguinho de consciência é suficiente. Ah, Deus, me perdoa pelos meus erros. Ok. Mudou a história dele para ele poder ir embora. Então, essas coisas são interessantes para a gente poder perceber, né? Eu li isso daqui? Não, então rapidinho, vamos ler isso daqui. Eu falo até que horas, hein? 4 horas? Ih, tem muito tempo. Muito tempo. Olha lá, ele diz assim: sei bem haver casos que se pode, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes. Foi o que eu acabei de falar agora. Eu não li, mas falei agora. Tá? Então a gente tem que ver que não pode fazer isso. Essa imagem que eu falei para vocês, que era uma imagem que pode parecer 2 coisas, tá? Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia. E quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. Essa imagem aí, na hora que eu botei essa imagem, eu pensei assim, tá? Eu pensei que o desligamento da pessoa seria um desligamento mais rápido, mais efetivo. Foi isso que eu pensei. Não pensei em suicídio não, pelo amor de Deus, tá? Que a imagem parece que... eu não consegui encontrar nenhuma imagem que conseguisse demonstrar assim, romper o laço. Entendeu? E aí essa imagem aqui, olha lá o laço lá, ó. Ó, então, dá para ver pela imagem aí o laço? Que prende o corpo ao espírito? Ó o laço aqui. Corpo, espírito. O laço é rompido imediatamente. Por que é rompido imediatamente? E por que é uma vantagem? Porque muitas pessoas, quando morrem, ficam agarradas ao corpo. Tem um monte de gente, vocês lembram disso, nós estamos falando de vida em hospital, nós estamos falando de vida perto da morte. É disso que a gente está falando. E vocês não lembram daquele caso da melhora da morte? Vocês lembram disso? A pessoa está mal, aí está todo mundo, ele está mal. Aí de repente dá aquela melhoradinha, aí a família, todo mundo vai para casa. Aí todo mundo vai para casa, pronto, desencarnou. Tá? Mas, às vezes, olhando pela ótica do espírito, daquele companheiro que está ali, às vezes ele está naquela situação porque ele está assim, quero ir embora não, quero morrer não. E às vezes, quando chega um momento em que ele tem esse pensamento, consegue, né? Eu me lembro da minha avó, tenho certeza que vocês também devem ter exemplos desse gênero, né? A minha avó, ela já estava com 90 e alguma coisa, e aí uma vez ela estava deitada na cama dela, aí ela falou para a menina que trabalhava na casa dela assim, fulana, vai lá e bota logo mais um lugar na mesa, porque o Lourenço vem aqui. Lourenço foi meu avô, né? Isso foi em 2007, 2006, por aí, tá? Lourenço, marido dela, morreu em 86, 10 de abril de 1986, tá? E aí ela, em 2006, 2007, falou para a menina, bota mais um lugar na mesa lá, porque o Lourenço veio tomar café da manhã comigo. Então, o que acontece? A pessoa às vezes tem lampejos, né? Lampejos não de consciência, mas lampejos de vista e encontro com pessoas que foram embora. E aí possibilita essa pessoa se aproximar dela. Entendem? E às vezes esses parentes que vêm se aproximar são aqueles que auxiliam
nesse tipo de desligamento, na partida. Entende? Vocês já viram esse tipo de caso? De algum parente de vocês ver outros parentes que já foram alguns anos antes? É esse tipo de caso que a gente está falando agora. E é isso que ele está colocando para a gente. Quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento? Tá? É disso que a gente está falando. E aí o Evangelho continua e vai encerrar agora a parte do texto dizendo para a gente assim: o materialista que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Então, o que a gente, dica que é dada para a gente: minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes. Ainda mais agora que tem muito remédio, muita ação médica, muita coisa boa que pode ser feita em favor da pessoa. Tá? Guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. A mensagem ela é trazida por São Luís, em Paris, em 1860. E aí a gente pegou e fez assim um resumo do que a gente já falou, viemos falar, falamos e vamos dar um resumo agora. Compete somente a Deus promover nosso retorno ao mundo espiritual. Isso é inegociável, tá? Mas a gente entende que situações catastróficas, às vezes a pessoa vai ter que escolher, tá? Vocês imaginem aquela situação daquele negócio lá que houve no Japão. Lembram da tsunami no Japão? Vocês lembram? Imaginem o que não deve ser aquela situação. Tá? Imaginem a situação do Rio Grande do Sul. Imaginem a situação de seca que tem no Brasil, que tem um monte de canto. Situação de guerra. Entende? Aí, eventualmente, pode acontecer do médico ter que escolher. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. A gente não pode culpar um médico por chegar, o cara está lá, tem um leito, 5 pessoas. O que faz? O menos pior? Mas aí todos estão ruins. Unidunité, é isso que eu estou falando. Aí o cara vai ter que, entendeu? Ele vai ter que tentar decidir na hora. Nós não podemos julgar o cara dessa forma, entende? É muito comodismo da nossa parte chegar, porque quando é o nosso parente que está entre os 5, e o nosso parente não foi escolhido, a gente pega e vai falar: poxa, mas ele pegou dessa maneira, ele quase condenou meu parente à morte. Tudo bem, mas olha a situação que o cara estava, entende? É isso que a gente tem que ter, esse tipo de maleabilidade, a gente tem que entender. Agora, não, mas não estava com nenhuma pressão. Então, pelo amor de Deus, a função do médico é salvar a vida. Aí não tem negócio. É disso que a gente está falando. A doutrina espírita é a doutrina do bom senso. Sobretudo é a doutrina do bom senso. Ninguém pode afirmar com segurança que o paciente está irremediavelmente condenado. Por quê? Então, para isso que a gente não deve fazer a eutanásia. A eutanásia interrompe as provas necessárias ao espírito. Aquele espírito pode passar por aquele momento doente até para poder afrouxar os laços que prendem o espírito ao corpo. Então, às vezes, você vai lá, corta aí, corta ali, está fazendo uma violência com o espírito. Então, você não está, ao invés de você estar pensando que está ajudando, na verdade, ao invés de estar ajudando, você está piorando a vida da pessoa. Mas ele vai estar sofrendo menos. Será que vai estar sofrendo menos? É isso que a gente está colocando aqui nesse momento. Quem a deseja demonstra falta de submissão à vontade de Deus. E aí, para poder encerrar, só vou falar mais esse daqui que já estamos em cima da hora. O homem não tem o direito de praticar eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja, tá?
Por quê? Aí nós trouxemos um gráfico, uma imagem mostrando, um calendário mostrando para a pessoa. Às vezes a pessoa resolveu fazer a eutanásia no dia 3 e a pessoa tinha data prevista para término do sofrimento no dia 15. E aí você está crente que está ajudando e você está prejudicando pesadamente aquela outra pessoa. Tá? Então fica para a gente essa reflexão, fica para a gente essa conversa que os Espíritos trouxeram para a gente. Não sei se alguém gostaria de trazer alguma coisa, falar alguma coisa, dívidas, dúvidas. Por favor. Olha, quando houver a morte cerebral não é morte do corpo, tá? Uma morte cerebral é uma coisa, morte total é outra. Morreu tudo. Parou tudo, aí ok, tá? A grande realidade é, se a pessoa chegar no estágio de morte cerebral, a grande maioria dos casos a pessoa vai rapidinho embora, né? Para que forçar a barra, entende? Ao invés de ser, mas ao invés de ser dia 3 e dia 15, era dia 3 e dia 4. Não, mas continua sendo, entendeu? Para quê? Para que forçar? É uma situação caótica? Não é. Mas é uma situação caótica. Nós estamos no meio da pandemia. Aí tudo bem, a gente vai... Você está compreendendo? Eu não consigo, assim, dentro da minha cabeça, eu não consigo imaginar Deus considerando aquilo uma falta gravérrima, hiper, ultra grave. Não consigo imaginar isso. Tá? Não consigo imaginar. Mas a situação está tudo normal. Mantenha a vida. Mas nós vamos estar ocupando um leito hospitalar. Mantenha a vida. Mas vai estar ligado um monte de aparelho. Mantém a vida. Tá? Por quê? Porque nossa visão espiritual é que na hora que Deus quiser que corte totalmente, vai cortar totalmente. Mas não tem como voltar. Não tem como voltar. Mas não foi feito o desligamento ainda. Fala, por favor. A morte cerebral é considerada a morte do corpo. A última parte que morre é o cérebro. Mas quando você, por exemplo, Ayrton Senna, por exemplo, foi considerado morte cerebral e eles deram uma segurada, só consideraram, porque passa assim, às vezes passa, não sei. Aí adiaram. Outra situação, né? Tá. Aí aproveita, e aí está mostrando que não terminou tudo, né? Então não tinha terminado tudo. Mas se você estiver aproveitando para fazer o transplante, também é mais uma outra coisa para a gente pensar, para não agir direto em cima do assunto. A gente tem que entender que não pode ser eutanásia, tá? A motivação, nós temos que entender o seguinte, gente, pelo amor de Deus, né? A intenção modifica o que está se acontecendo, tá? A intenção modifica o que está acontecendo. O Evangelho é rico, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é rico nesse aspecto. Uma pessoa está ali se afogando. Eu sei nadar e eu pulei na água para tentar salvar ela. E eu me afoguei também. Eu não cometi suicídio. O meu ato foi um ato heróico. Tá? Agora, se a pessoa está se afogando, eu não sei nadar e pulei dentro da água. Para. Entendeu? Porque aí você cometeu um ato de loucura, e não dá para considerar dessa maneira. Eu estou lá em casa tranquilamente, aí alguém virou para mim e disse para mim, feio. Aí eu vou lá, vou me matar. Entendeu? Suicida. Tá? Aí o outro está lá em casa, está passando por uma situação, né? Uma situação gravíssima que acontece, por exemplo, com pais, com mães, que é o tal da síndrome do ninho... vocês já ouviram falar disso. Tem pai e tem mãe que entra em parafuso absoluto.
Entendeu? Depressão profunda. E aí comete coisa errada. Para o Evangelho, para o livro dos Espíritos, este pai, esta mãe não sabe o que estão fazendo. Ah, mas acontece que aquele pai, na realidade, aí vamos entrar na cabeça do pai. Ah, meus filhos foram embora. Ah, também eu estou com síndrome do ninho vazio. Já mostrou que não está. Entenderam? Então tudo é como que a coisa funciona. Porque, por exemplo, o desligamento de uma morte cerebral, quando é feita a doação dos órgãos, é claro que aquele espírito não pode estar pagando o parto, né, pela doação dos órgãos. Não pode ser isso, gente. Ah, mas ele não se desligou totalmente. Sim, não desligou, mas acontece que aquele ato ali assim, eu não tenho dúvida que os bons espíritos vão chegar no lado dele, vão fazer assim: esse órgão aqui não faz parte do desligamento. Esse órgão aqui está sendo doado, não faz parte do desligamento. Esse outro órgão aqui está sendo doado, não faz parte do desligamento. Esses daqui nós vamos manter fluido vital neles, porque isso é importante. Tanto que o coração é doado, porque ele tem fluido vital ainda. É isso que a gente tem que entender. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de doutrina espírita. Nós não estamos falando de ciência, nós estamos falando de doutrina espírita. Se foi feita a doação com fluido vital, é porque tinha vida. Mesmo que a medicina diga que não tenha. Tá? A gente tem que entender essas duas coisas diferentezinhas. Porque se não tiver vida, órgão morto não serve para outra pessoa. Por que que tem a hora certa? Exatamente isso que eu estou acabando de falar. Tá? Por isso que tem a hora certa, porque ainda tem vitalidade. Se tem vitalidade, o próprio nome, né? Vita, se tem vita, é porque tem vida. Tá bom? Hã? Uau! É, para a gente poder entrar dentro da doutrina espírita e não na medicina, né? Porque senão a medicina daqui a pouco fala o que bem entender do assunto e vira um caos na nossa vida. A gente não está falando de doutrina de medicina, nós estamos falando de doutrina espírita. Pura, né? Até essa questão da doação de órgão é uma coisa que o pessoal pergunta muito sobre doação de órgão, né? Porque fica pensando assim: poxa, mas aí eu vou morrer, o desligamento demora tantas horas para acontecer, pode demorar tantas horas para acontecer, eu vou pagar o pato porque estou doando órgão? Não, doa o órgão, pode doar, tá? Pode doar. Porque com toda certeza os bons espíritos vão achar que isso, vão perceber que aquilo ali é o ápice da doação que a gente pode fazer, né? Doação de medula, doação, entende? Você vai doar um pedaço de fígado para uma outra pessoa. Pelo amor de Deus, gente. Essa pessoa já está com a bandeirinha aqui, com um negocinho aqui assim, né? De estrelinha assim no cara, assim, ó, esse cara, ó, é gente boa, tá? É isso que a gente tem que entender, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Mais uma tarde, né? Para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente entender esses desígnios de Deus, né? Nós estamos aqui pela vontade dEle e vamos ficar aqui até onde a vontade dEle permitir, né? É isso que a gente tem que entender. Embora muitas vezes, né, possa ser difícil cuidar de uma pessoa que está assim, num estado quase que vegetativo, mas ele ainda tem vida. Então a gente ainda tem que estar ali, ao lado dele, dando carinho, conversando, falando, para que ele possa ter uma passagem mais branda, uma passagem melhor, onde ele possa se desligar aos pouquinhos para poder viver a nova vida, a nova caminhada que o espera. Sempre muito bom a gente refletir sobre isso tudo, sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo aqui e como é a melhor maneira de nós vivermos. Todas as quintas-feiras, quando nós estamos aqui, nós elevamos o nosso pensamento
em vibrações positivas, em prece, em oração, por nossos irmãos encarnados e desencarnados. Muito bom a gente usar toda a nossa energia, toda a nossa vibração boa para aqueles que conviveram conosco, mas já não se encontram mais presentes em seu corpo físico. Todos os nomes que estão ali na caixinha de prece, todos os nomes que estão em nossa mente, em nosso coração, com certeza, todos eles vão receber esse nosso pensamento amoroso, nosso pensamento de carinho, e que eles todos estejam envoltos em muita luz, que eles possam entender o seu novo momento, que eles possam entender que estão sendo cuidados, que estão sendo tratados, que estão estudando, trabalhando, aprendendo, que eles se sintam protegidos por todos os espíritos que estão ali para ajudá-los nessa nova caminhada. Que o Senhor possa dar a cada um deles aquilo que eles precisam para que eles caminhem junto àqueles que estão ali para ajudá-los. Ah, Senhor, a saudade fica na gente. Nós temos, assim, vontade ainda de vê-los, de tocá-los, mas tenhamos a certeza de que eles estão sendo cuidados com muito carinho, com muito amor. Em especial hoje, nós temos aqui um caso assim de uma pessoa, Carla Cristiane Souza Vieira. A Carla, ela, segundo seus familiares, está passando por um momento muito difícil. Não está mais presente no seu corpo físico, mas a família a sente muito próxima. Que Carla possa ser ajudada, que Carla possa entender que o caminho dela hoje é outro, e que a família também possa ser consolada, confortada, e que receba da espiritualidade superior aquilo que precisa, para que em pensamento possa ajudar Carla a seguir seu novo caminho. Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou uma oração que fala que devemos viver de acordo com seus desígnios e morrer também de acordo com seus desígnios. A oração fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Também, ainda com essas vibrações positivas, vamos agora pensar nos nossos endereços, nos endereços que estão ali na caixinha de irradiação. Podemos ir mais longe. Vamos pensar em todos os lares onde haja aflitos, desesperançados, ansiosos, seja lá o que eles estejam sentindo, que eles possam sentir a presença de Jesus, que Jesus adentre esses lares e console todos esses aflitos, desesperançados, e que também no nosso lar
nos lares daqueles endereços. Haja sempre muita paz, muita harmonia, muito amor unindo as pessoas. Que a tolerância, a compreensão, o carinho entre as pessoas possa viver ali dentro daquele lar, onde nós possamos sentir que ali é um porto seguro, que ali é um lugar onde nós vamos viver e conviver um com os outros, com muita harmonia, com muito equilíbrio. Ó Jesus, visite todos esses lares. Olhe também pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta como um todo. Precisamos tanto do teu amor e do teu carinho. Precisamos sentir que estás perto de nós, porque sempre estás. Mas nós precisamos sentir lá dentro de nós que estás ali presente, nos ajudando nas dificuldades, nos percalços da vida. Dai-nos, Senhor, aquilo que nós precisamos para enfrentar todos os problemas que possam estar na nossa vivência. Também, Senhor, os doentes, quantas dores. Nós todos, Senhor, doentes do corpo e da alma, precisamos tanto do teu carinho, precisamos tanto sentir a tua mão sobre cada um de nós. Todos os nomes que estão na caixinha de visita médica, todos os nomes dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, que possam estar passando por qualquer momento de dor. Os hospitais, os presídios, os asilos, orfanatos, as pessoas que estão na rua, Senhor, tão desvalidos, tão sem um meio de sobreviver dignamente. Mas olha, Senhor, sabemos que estás olhando por cada um de nós. Sabemos que todas as nossas dores podem ser aliviadas pelo teu carinho, pela luz que vem de ti. Ó Senhor, que todos possam se sentir amparados, que nós possamos enfrentar todos esses problemas de saúde com a certeza que a cada um de nós é dado aquilo que a gente precisa. Então, Senhor, ajude a todos aqueles que sofrem. Temos aqui também aquela aguinha para ser magnetizada. Ali vai ser posto remedinho que cada um de nós precisa para que nós possamos melhorar, para que nós possamos equilibrar as nossas células, para assim continuar a cumprir aquilo que viemos aqui fazer. Então a gente fala assim: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, não te dói. Cura cada um de nós, onde nós precisamos. Ó Senhor, tua presença na nossa vida é tudo aquilo que nós precisamos para a gente poder viver a nossa vida com mais certeza de que estás ao nosso lado. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso.
Nós temos ainda uma parte do nosso trabalho, né? Pedir aos médiuns que se posicionem para que possamos receber dessa espiritualidade superior que nos ajuda tanto, que nos ama tanto, aquilo que nós precisamos para renovar as nossas energias, para que possamos ter aquela luz que nós precisamos para viver no nosso dia a dia. Quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, que essa luz nos acompanhe até os nossos lares, que nós possamos chegar em segurança nos nossos lares e temos sempre que agradecer. Agradecer a Deus essa casa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, essa casa que nos acolhe nos nossos momentos de tristeza e de alegria. Obrigada, Senhor. Gratidão é a palavra que devemos ter sempre no nosso coração. Graças a Deus.